Saúde em Pauta. Oferecimento. Farmavida. Manipulação completa para você e toda a sua família. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Saúde em Pauta. Até o ano de 2060, você sabia disso? A nossa população com mais de 65 anos passará dos atuais percentuais, 9,2% para 25,5%. Exatamente isso. Por esse motivo, hoje nós estamos aqui conversando com o geriatra, Dr. Leonardo Ferreira. Muito boa tarde, doutor Leonardo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço pelo convite. É um prazer poder estar aqui participando e colaborando com informações. Bom, doutor, então eu vou começar logo com a minha primeira pergunta, que obviamente pelo momento que a gente tem passado tem a ver com a Covid, né? Então, muito se fala da questão dos idosos, o maior grupo de risco, né? Envelhecimento, o sistema imunológico já não está como antes. Seriam esses, além das doenças, né, pré-existentes já com a idade, seriam esses realmente os motivos mais fortes por nós termos todos esses cuidados com os idosos? Ou existe algo além relacionado à Covid, doutor? Eu acho que as considerações que você fez são extremamente importantes em relação à saúde do idoso, né? Mas isso é multifatorial. Mas em relação à saúde, né, ao organismo físico, é óbvio que o idoso, pelo fato de já ser um organismo que já tem décadas, né, de existência, ele tem uma resposta imunológica inferior à de um adulto mais jovem. Então, isso fatalmente é um dos motivos principais que colocam ele em um grau de exposição bem maior, em um grau de fragilidade bem maior do que os adultos mais jovens, aumentando, obviamente, né, a questão da mortalidade, né, e o índice de letalidade do coronavírus nesse grupo, especificamente falando. E fora essa questão também, né, orgânica, tem a questão que eu falo, o acesso à saúde. Então, nem todos os idosos têm acesso à saúde, nem todos os idosos estão fazendo um tratamento regularmente. E, em particular, né, agora durante essa pandemia, essa quarentena, muitos deles, né, enclausurados em suas residências ou nas instituições de longa permanência, onde eles ficam, muitas vezes, eles ficam por grandes períodos, eles deixaram de ter acesso a um cuidado melhor, a um cuidado médico. Então, isso também corrobora, né, para aumentar ainda mais essa exposição e aumentar a questão dessa letalidade em relação ao Covid. Certo. Doutor, a gente está fazendo um recorte mais específico aqui no programa a respeito das doenças neurodegenerativas, né? A gente, quando usa a palavra demência, algumas pessoas têm uma certa resistência porque isso já denota uma questão muito pesada, muito séria, né? E até muito triste. A gente fez um recorte aqui para falarmos sobre Parkinson e Alzheimer. Vou começar falando sobre o Parkinson, perguntando para o senhor quais são os sintomas e deixando o senhor bem à vontade se quiser fazer algum comentário a respeito dessa doença. Fique à vontade, doutor. O Parkinson em si é uma doença, né, de caráter crônico, de caráter progressivo. Ela tem um comprometimento principalmente do sistema locomotor autônomo, né? Ou seja, os pacientes progressivamente eles começam a perder amplitude de movimento, né? Como esses movimentos musculares ficam mais lentificados, né? Os quais nós determinamos como uma bradicinesia, um termo que a gente usa bastante. E a questão da cronicidade da doença e da evolução, né? Então, os tratamentos que nós temos hoje, né, na verdade, eles são tratamentos que
freiam um pouco o desenrolar da doença, mas eles não são curativos, né? São tratamentos de manutenção, visando buscar principalmente a qualidade de vida do paciente. Um dos motivos que me fez estar interessada por esse tema foi o fato de eu ter não só o meu avô que faleceu recentemente, desenvolvido demência, mas uma avó que é viva até hoje com o mal de Alzheimer. Esses são diagnósticos, doutor, que são precisos, né? Ou eles levam um tempo para ser diagnosticados? Porque uma outra coisa que eu fico pensando também, será que grande parte da população que tem esse hábito de ir ao geriatra ou até pesquisar e ver que tipo de doença o idoso está desenvolvendo? Porque às vezes o pessoal no senso comum acha que a idade está chegando e a pessoa fica meio esquecida mesmo e etc, né? Vai tendo de repente essas dificuldades de locomoção e tudo mais. Bom, em relação à precisão do diagnóstico, tanto o Parkinson, que a gente coloca ele numa classe de doenças mais motoras, né, característica do envelhecimento, né, de certos grupos de pessoas que desenvolvem essa patologia, como a demência, que também é uma doença, mas aí ela não se enquadra na questão motora, ela se enquadra muito mais na questão cognitiva, ou seja, perda de memória recente, né, com comprometimento na qualidade de vida do paciente. Então, assim, os diagnósticos, ambos, eles são clínicos, mas eles necessitam, principalmente, né, as demências, que é um leque maior de possibilidades, eles necessitam de exames também complementares para fazer diagnósticos de exclusão. Tá? Então, eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi a questão de 3 semanas no consultório, onde ele, juntamente com a esposa, me procurou e a esposa relatava que ele tinha uma perda de memória curta, uma diminuição de reflexo, né, a curto prazo, ou seja, ele estava dirigindo o carro e de repente ele perdia um pouco aquela noção de o horário de fazer o freio na travessia da rua, enfim. E também tinha comprometimento de memória. Ele esquecia alguns fatos, repetia algumas informações. Então, procurou para fazer uma avaliação, a gente fez um exame clínico, colheu toda a história, fez todo um inventário anamnésico, né, do paciente, mas eu fui muito cauteloso no sentido de explicar para a família que haveria necessidade de um exame de imagem padrão ouro para a gente muito mais fazer um diagnóstico de exclusão do que fechar o diagnóstico de demência. E esse paciente, curiosamente, né, após fazermos uma ressonância de crânio, foi detectado um tumor, né, de região encefálica. Então, como é interessante esse universo, né, da mente, do comportamento, da cognição. O paciente procurou o geriatra com uma queixa clínica, com uma falha de memória, uma perda de reflexo, mas sem nenhum déficit motor, né? Ele não tinha comprometimento motor nenhum. E na anamnese, após a conjunção do exame clínico com o exame de imagem, nós fizemos um diagnóstico de um tumor, e aí o quadro se desdobrou de outra maneira, né? Foi encaminhado para o neurocirurgião para avaliar. Enfim, esse é um exemplo de um diagnóstico um pouco mais difícil, um pouco mais detalhado, tá? Nós temos, assim, ferramentas para investigação com questionários, com testes de memória, mas que avaliam de uma maneira subjetiva, até, assim dizendo, a memória. Mas nós precisamos também de ferramentas diagnósticas para confirmar aquela possibilidade, né? Então, justamente para não ter um diagnóstico equivocado, né? Talvez esse paciente, né, se o médico que avaliasse fosse focar apenas no sintoma da memória, talvez pudesse ter um diagnóstico equivocado. Então, é mais complexo. Já falando do Parkinson, que é uma doença mais motora, onde você tem o visual muito mais evidente na hora da consulta, né? Você tem sintomas característicos, né? Que é aquele tremor de repouso,
Então, o paciente está lá sentado, mas ele está com aquele movimento, né, de repouso frequente. Geralmente, quando esse paciente que tem o tremor de repouso evidente, ele capta algum objeto, ele segura algum objeto, esse tremor tende a diminuir, então é uma característica, né? A característica da lentidão dos movimentos, né, do Parkinson, que é bem clássica, a característica de como nós poderíamos dizer, uma rigidez maior do movimento articular, né? Eles ficam com a articulação mais limitada, né? Evoluindo principalmente, né, na fase mais avançada com desequilíbrio, aumento do risco de queda, enfim, é uma patologia mais motora, né, que a gente consegue muitas vezes fazer um diagnóstico muito mais clínico sem aquele exame coadjuvante. Mas para também esmiuçar um pouquinho mais sobre o Parkinson, nós temos também as síndromes parkinsonianas, né, que nós chamamos de sintomas de parkinsonismo. Então, são sintomas muito semelhantes ao do Parkinson, mas induzidos por outros fenômenos, por exemplo, por medicações, né? Então, nós temos pacientes que utilizam fármacos a longo prazo, principalmente os medicamentos antivertiginosos, né, os medicamentos que são utilizados aí popularmente para labirintite, né, alguns antipertensivos também têm características de desenvolver sintomas parkinsonianos e também alguns antipsicóticos. Nesses casos, os pacientes que fazem uso dessas medicações, eles desenvolvem o que nós chamamos de parkinsonismo, e uma vez você identificando isso e suspendendo ou modificando a terapêutica quando possível, você regride o sintoma. Então, também é uma outra variável, né? Então, assim, o manejo, né, do paciente que tem essas patologias, Parkinson, demências, ele precisa ser muito refinado e o bom senso nunca pode deixar de preponderar, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas antes disso, preste a sua atenção nesse recado que eu tenho para você. A Clínica Barbosa sempre traz para você o que há de mais moderno em soluções auditivas. Falando nisso, você já conhece o aparelho auditivo recarregável? Não? Ele tem diversos benefícios. Confere comigo. Com ele você economiza até 200 pilhas por ano, o que significa menos descarte de pilhas e, consequentemente, uma atitude mais sustentável. Você poderá se conectar a smartphones, TVs e terá liberdade de poder usar seus aparelhos o dia todo, sem se preocupar em ficar recarregando. Para mais informações, entre em contato com o telefone 3463-1804, 3463-1804, ou pelo WhatsApp 99242-1917. Clínica Barbosa, experiência e compromisso com a saúde. Estamos de volta com Saúde em Pauta. Nós estamos conversando com o Dr. Leonardo Ferreira, ele que é geriatra, e agora eu vou começar a perguntar a ele a respeito do mal de Alzheimer. Se você não acompanhou o primeiro bloco, nós falamos de Parkinson com informações super esclarecedoras. Eu convido você a rever o nosso programa no YouTube, vai ficar disponível para você lá. Mas bom, vamos seguir aqui, hein, doutor? Vamos falar do Alzheimer agora. Muitas pessoas idosas, né, são acometidas pelo Alzheimer. O senhor já fez já nos deu uma excelente explicação a respeito do Parkinson. Acho que a gente já conseguiu entender que são coisas completamente diferentes, né? Que o diagnóstico é feito de forma diferente também. Agora, no caso do Alzheimer, existe tratamento? No Parkinson, a gente, como o senhor falou, né, a gente vai deixando para mais tarde, né, conseguindo fazer com que os sintomas fiquem mais controlados, digamos assim. No Alzheimer, como que isso funciona, doutor? Bem, Isabel, no Alzheimer, assim, não foge muito a regra de toda doença crônica e progressiva, né? Ele também é uma doença que tem essa característica de evolução e também de irreversibilidade, né?
Então, todos os tratamentos que nós temos hoje disponíveis, né, pela indústria farmacêutica, são tratamentos que nós consideramos paliativos, né? São tratamentos que visam preservar pelo máximo de tempo possível aquela capacidade cognitiva do paciente. Então, eu vou dar um exemplo, né? Você pega um paciente hoje com 60 anos de idade, ele é um paciente que nós consideramos jovem, né? Ele está ativo, ele está no trabalho, ele tem uma vida social, e se esse paciente começa a desenvolver sintomas, né, de Alzheimer, ou seja, prejuízo da memória curta, né, com impacto na sua vida, no seu dia a dia, essa é a definição, né, da demência, e nós evidenciamos que é um quadro característico, o início da terapia, quanto mais precoce, melhor, porque você vai ter um ganho de qualidade de vida a médio e longo prazo, né? Então, assim, agora tem um outro lado também, né? Esses medicamentos, eles possuem muitos efeitos colaterais, tá? Então, qual o principal efeito colateral que eu consideraria aqui hoje para as pessoas que estão assistindo, né? É a perda de apetite, né? São os sintomas muito mais de ordem neurológica, dores de cabeça, náuseas. Então, é uma fase também de contato com o medicamento que o paciente vai passar, e nós vamos observar se ele vai ter êxito nesse contato, né? Muitas vezes, né, nós temos que abortar a missão, temos que suspender o tratamento porque os efeitos adversos são maiores. E aí você coloca na balança qual que é o custo-benefício desse tratamento. Mas, é óbvio, quanto mais precoce o início do tratamento, nós vamos conseguir melhorar, assim, a qualidade de vida desse paciente a médio e longo prazo, no que diz respeito a esse convívio com as pessoas, ao labor, à atividade física, né? Então, assim, tudo colabora, né? Eu acho que essa é uma consideração que a gente não pode deixar de pensar. Mas, ainda falando sobre terapêutica, né, nós temos aí vários laboratórios em linha de pesquisa, buscando drogas mais efetivas, que atuem no mecanismo realmente da patologia, né, no mecanismo de gênese da patologia. Mas o que temos no momento disponível são medicamentos que atuam nos sintomas e não na gênese da patologia, impedindo que ela progrida, né? Doutor, eu acho que a melhor forma para lidar com esse tipo de situação é, sem dúvida nenhuma, visitar regularmente o geriatra. Então, a partir de 60 anos, esse já é o perfil do seu paciente, é isso, né? Sim, sim. Na verdade, é um corte de idade importante para já se iniciar um tratamento geriátrico, mas eu digo assim, para todas as pessoas, não tem limite de idade para você fazer uma consulta, né, geriátrica. Você pode procurar um médico geriatra a partir dos 30 anos, né? Se nós formos observar na nossa escala evolutiva humana, o nosso envelhecimento, de fato, ele começa a partir dos 30. Né? Então, nós temos até os 30 anos uma ascendência, nós temos aumento de proliferação celular, nós temos um organismo em crescimento, um organismo em pleno desenvolvimento. A partir dos 30, nós começamos a perder essa capacidade de produção celular e nós começamos um processo de manutenção dessas células, né? E aí, a partir dos 30 anos, é o que a gente classifica homeocenose, né? Que nós começamos a ter perda de células, perda de substâncias, e aí começa o envelhecimento de fato, a partir dos 30. Então, de regra, né, nós poderíamos aí uma consulta a partir dos 30 para bater um papo, para depois aos 60 começar um tratamento. Doutor, essas doenças que a gente abordou aqui, a questão do Parkinson, o Alzheimer, é hereditário? A gente pode classificar assim? Pessoas que já têm caso na família têm que ficar atento ou não seria esse caso? Isso, de fato, tem um vínculo hereditário, né? Tem um vínculo genético,
né? Vamos falar do Alzheimer, por exemplo, né? Se você tem um parente de grau direto, né, que desenvolveu a demência de Alzheimer, você tem aí um percentil em torno de 30% a mais de chances, né, de desenvolver uma demência do que uma pessoa que não tem na família o histórico de demência. Então, assim, a questão da herança genética, nós observamos hoje em medicina que ela está envolvida em muitas patologias. Cada vez mais, né, durante a investigação, durante a consulta, nós observamos esses detalhes das patologias dos antecessores, né, dos antepassados dos pacientes. Isso aí é um fato importantíssimo para se considerar durante o tratamento geriátrico, né? Doutor, acontece que coisas da vida, né? A gente vê idosos, como o senhor mesmo comentou, às vezes, digamos assim, considerados novos, né? Com cerca de seus 60 anos, que às vezes já tem esse tipo de patologia, seja Parkinson, Alzheimer ou algum outro tipo de demência, e a gente vê também idosos com 90 anos, 92 anos, com suas faculdades mentais perfeitas, a locomoção ótima. Existe alguma explicação para isso, doutor? Ou é meramente o nosso organismo e pronto, acabou? Eu acho que é a diversidade genética, né? Essa questão por exemplo, do diagnóstico de Alzheimer hoje, né? Hoje das demências, né? Elas estarem mais em foco. É evidente que nós estamos vivendo mais tempo, nós estamos envelhecendo mais, a sociedade está envelhecendo mais. E, obviamente, os diagnósticos eles serão bem maiores, né? Nós teremos mais incidência de diagnósticos de Alzheimer, enfim, de outras demências, de Parkinson, né? Justamente pela maior longevidade que nós estamos atingindo, né? Agora, isso tudo tem uma questão hereditária, né, como nós colocamos, a questão familiar, genética, mas tem também a questão socioambiental, né? As pessoas que abusam menos de álcool, as pessoas que abusam menos de tabaco, que não tenham esses hábitos, as pessoas que praticam atividade física regularmente, aqueles que têm uma rotina, né, diária menos estressante, a questão da espiritualidade também é muito importante. Então, é um conjunto, né, como se fosse uma grande engrenagem onde nós trabalhamos, né, fazemos uma previdência de como que vai ser o nosso futuro lá na frente. Então, isso tudo está envolto. E é óbvio que quanto mais nós negligenciamos esses fatores, né? Qualidade de vida, alimentação, acesso à saúde, questão de hábitos saudáveis, com atividade física. Quanto mais nós negligenciamos, maior vai ser a incidência e maior vai ser a precocidade dessas doenças, né? Então, isso é fundamental. Mas isso que você colocou, hoje nós vivemos essa realidade. Tem idoso com 90 anos que deixa o de 60 para trás, né? Então, nós percebemos isso. E ao contrário também, às vezes você pega um paciente sexagenário, né, e que realmente está muito aquém de um paciente de 80, por exemplo. Então, é bem variável, mas a raiz genética influencia muito e os hábitos de vida, a questão socioambiental também influencia muito. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa, doutor. Eu te agradeço imensamente. Nós sabemos o quanto os médicos têm os seus horários aí ocupados e a gente fica muito grato quando a gente consegue alguns minutinhos da atenção de vocês, quando vocês se predispõem a doar esses minutos para a gente, levando informação para a população. Quero reforçar aqui algo que eu conversei com o doutor antes de nós começarmos a gravar. O nosso intuito aqui é levar informação para você, fazer com que você se conscientize que você precisa, por exemplo, nesse caso, visitar um geriatra. Se você achava que com 60 anos esse era o que deveria estar anotado ali na sua agenda, pode ter certeza que com 30 anos, agora nós já sabemos que você já pode e deve, né, fazer uma consulta ao geriatra. Olha,
Fique atento aqui conosco, porque nós temos aqui muitos assuntos para falar com você no Saúde em Pauta. Dessa vez nós falamos aqui com o doutor sobre mal de Parkinson, Alzheimer. Ele fez esclarecimentos fantásticos para a gente, por isso que mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigada, doutor Leonardo. Isabel, eu que agradeço pela participação, foi uma honra estar com você, né, dividindo um pouco do conhecimento, um pouco do dia a dia, e fico aberto aí para qualquer dúvida futura e qualquer participação futura, tá bom? Muito obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação que está aí nos assistindo, e até o próximo Saúde de Pauta. Saúde em Pauta. Oferecimento. Farmavida. Manipulação completa para você e toda a sua família.